Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos e declaramos sobre todas as áreas da nossa vida, justiça total de Deus. Senhor, nós cremos que o Senhor é o juiz de toda a terra. Colocamos nossa causa, colocamos nossa família, colocamos nossos projetos, colocamos todo o mal também contra nós diante de Ti e pedimos a Tua justiça. Tu és um Deus fiel e que luta por nós. Por isso, ó Deus, continuaremos, não temeremos e cremos que o Senhor tem o melhor preparado para nós. Que no dia de hoje as portas certas possam se abrir, o Senhor nos conecte às pessoas do nosso destino e oramos para que o Senhor nos livre de todo o laço do passarinheiro e de toda a arma forjada contra nós. Declaramos, ó Deus, a nossa dependência total e completa do Senhor. Sim, ó Deus, nossa vida está nas Tuas mãos. Tudo que temos e tudo que somos vem de Ti e reconhecemos nossa total dependência de Ti e do Teu poder. Por isso, Pai, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda nossos filhos, guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída. Eu oro, Pai, consagrando o dia de hoje a Ti, para que seja um dia marcado por milagres, por sobrenatural e pela ação de Deus em nossas vidas. Doce Espírito Santo, nos entregamos por inteiro a Ti. Confiamos em Ti, confiamos na Tua justiça, confiamos na vida sobrenatural do Senhor. Por isso eu oro agora pela saúde de cada pessoa que está aqui nessa oração, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão orando por um ente querido que está doente. Eu oro pela cura total e completa dessa pessoa. Sim, invocamos o nome de Jesus Cristo, porque cremos que Jesus cura. Cremos que Ele cura, Ele tem o poder, por isso nossa fé está em Jesus, aquele que cura. E nós declaramos saúde a todo o corpo doente, a todo o corpo enfermo, e dizemos a todo câncer, a toda alergia, a toda infecção, inflamação, dores no corpo, rendam-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Sim, nós invocamos o nome de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, e levantamos como uma bandeira em o nome de Jesus. O Senhor é a nossa bandeira. Sim, Jesus, Tu és a nossa bandeira. Oramos, Pai, para que todo poder maligno seja quebrado na autoridade de Cristo Jesus. O Senhor nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. Por isso nós quebramos agora toda ação maligna contra nossas vidas ou famílias em o nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem e os livra. Assim nós cremos e oramos em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Bom dia novamente. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. Eu tenho uma palavra que o Senhor me deu ontem antes de dormir. Eu quero compartilhar essa palavra com você, porque ela é uma palavra profética para a sua vida. E antes de compartilhar essa palavra, deixa eu dar o testemunho da Maria Cristina. Ela escreveu assim: eu vim contar um testemunho sobre um câncer no intestino. No ano de 2024 começou a minha luta. Fiz um exame e descobri um cisto no ovário. E quando fui fazer a cirurgia, no dia 21 de janeiro, o médico descobriu também um mioma no útero e um tumor no intestino. Depois de um tempo eu fiz a biópsia e o resultado deu maligno. Uma irmã minha me enviou uma oração sua e eu comecei a ouvir e participar das campanhas. Fiz novos exames, fui à médica e graças a Deus estou curada. Jesus me curou, toda honra e glória sejam dadas a Ele.
Glória a Deus, Maria. Jesus cura. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura. Ele opera milagres. Nossa fé está em Jesus Cristo. E glórias a Deus, Ele cura. Toda glória a Ele, todo louvor a Ele, toda adoração a Ele. Por isso, você que está aqui, olha a importância de compartilhar uma oração. Ela recebeu um compartilhamento no capítulo mais difícil da vida dela. É por isso que você precisa compartilhar as orações, mandar para amigos, para parentes, para pessoas próximas de você. Às vezes a pessoa está passando por uma coisa quieta, não compartilhou com ninguém, está só ela e Deus lutando contra aquele mal. E vem a oração na hora certa, vem a palavra na hora certa. Por isso, seja usado por Deus agora e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Eu quero compartilhar uma palavra que está no Evangelho de João, capítulo 2. Nós estamos no propósito de 7 dias, orando pela justiça total de Deus. O Senhor falou comigo isso semana passada, quando estávamos encerrando o outro propósito. O Senhor falou para mim, ore pela justiça. Só que eu orei algumas vezes esse ano, pedindo a justiça de Deus, justiça nas portas, orando pela justiça divina, mas o Senhor me tocou e eu fiz isso. E eu creio, é proposital para esse tempo. Por isso, entre de cabeça nesse propósito. Ore conosco às 6 da manhã e às 18 horas. Inclusive hoje vou fazer às 18 horas ao vivo e depois nós vamos ter um evento de casais gratuito, online, para você poder participar. Ontem esteve comigo um amigo que compartilhou uma poderosa palavra para os casamentos e hoje outro amigo vai compartilhar a palavra também para os casais. Vai ser maravilhoso depois da minha oração das 18 horas. Por isso que eu estarei ao vivo na oração hoje às 18 horas. Amém? Evangelho de João, capítulo 2, verso 1 em diante, diz: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo, preste atenção nisso, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Tem muitas verdades de Deus aqui hoje, mas tem uma em específico que eu quero frisar: a importância de Jesus estar na nossa vida. A importância de Jesus estar na nossa vida. Jesus foi convidado com seus discípulos a estar nessa festa. Essa festa, os organizadores, os noivos, não haviam se preparado para a falta de vinho, mas faltou. No entanto, eles haviam convidado as pessoas certas e convidaram a pessoa mais certa dessa festa. Eu posso dizer o elemento chave dessa festa, que é Jesus. Jesus estava lá. Nós temos que ter Jesus na nossa vida. Ele tem que ser o centro da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa casa. Ele é o Senhor da nossa família, da nossa existência. Jesus tem que estar conosco.
Jesus tem que estar na minha casa, Jesus tem que estar na minha vida, porque pode chegar o dia que falte o vinho. O que é faltar o vinho? O vinho, ele simboliza a alegria. Quando acaba a alegria, quando acaba a paz, quando entra a angústia, quando entra a depressão, quando entra a tristeza, quando você se vê abatido de forças, ou você está enfrentando uma crise financeira, ou no seu casamento, ou você está com sérios problemas com seus filhos, e nesse dia, se Jesus estiver aí, você vai ter todo o suprimento que você precisa para que um milagre aconteça, para que uma operação sobrenatural se manifeste e salve a tua casa, salve o teu destino, salve a tua vida. E eu acho tremendo que quando acabou o vinho, quem foi falar com Jesus foi a mãe de Jesus, foi Maria. Maria chegou para Jesus e disse: acabou o vinho. E ele disse: que tenho eu contigo? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: o que eu posso fazer? E Maria olhou para os serventes e disse a eles: façam tudo que ele vos disser. Eu quero que você guarde isso. Faça tudo que ele vos disser. É importante quando estamos no meio de uma situação, de um impasse, de um momento de tensão, de uma guerra na nossa vida, nós fazermos tudo, absolutamente tudo que Jesus mandar. Não faça para mais, não faça para menos, faça exatamente o que Ele mandar. Esse é o segredo para você resolver qualquer problema, para você sair de qualquer crise, para você vencer qualquer gigante, para você romper com a escassez, romper com a limitação, romper com o fim de algo. É você prestar atenção em tudo que Jesus disser, porque o que vale não é o que as pessoas dizem para você, o que vale é o que Jesus diz. E se Jesus, Ele já lhe deu uma palavra, Ele já lhe deu uma direção, Ele já mostrou um caminho para você, siga aquele caminho. Independente do barulho que estiver na sua volta, independente da crise que estiver batendo na sua porta, ou do quanto você está sendo atacado ou injustiçado por pessoas, ou até mesmo, sabe, o inimigo vociferando próximo de você, você tem que se manter firme em tudo que Jesus, Ele diz para você. Se Ele diz continue, continue. Se Ele diz para você fazer algo, faça. Maria disse para os serventes: façam tudo, absolutamente tudo que Ele disser para vocês. Maria sabia de algo. Maria sabia que quando Jesus falava, as coisas aconteciam. Ela sabia. Por isso nós temos que saber também que quando Jesus fala, quando Jesus mostra um caminho, quando Jesus diz para você bater numa porta ou procurar determinada pessoa ou tomar determinada ação, faça. Faça o que Jesus mandar. Maria disse aos serventes: façam tudo que Ele vos disser. Não duvidem, não brinquem, façam o que Ele disser. E a Bíblia diz que havia lá 6 talhas, 6 vasos. Jesus mandou encher de água e depois mandou levar um copo, uma prova ao mestre-sala, que era a pessoa responsável pelo casamento. E a Bíblia nos diz que quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele falou para o noivo: você guardou o melhor vinho até agora.
Geralmente as pessoas, elas servem o melhor vinho primeiro, mas você guardou o melhor para agora. Deixa eu dizer uma coisa para você. As coisas que Jesus muitas vezes fala ou ministra podem parecer loucura para os homens. Podem parecer, sabe, uma instrução louca, uma instrução insensata, mas foi essa instrução simples, mas louca, que fez com que aquela festa não acabasse, que fez com que um milagre acontecesse. Siga a direção de Deus para a sua vida. Independente, sabe, do quanto você está lutando contra uma direção, porque isso pode acontecer conosco, de Deus falar algo conosco e nós lutarmos contra aquilo que Deus falou conosco. No entanto, eu lhe aconselho em nome de Jesus, siga à risca o que Jesus te falar. Siga à risca a direção de Deus, o que o Espírito Santo está apontando para você, porque é isso que Deus, Ele quer, que você o obedeça. E você verá o milagre. Outra coisa que eu vejo aqui é que eram 6 talhas. O número 6 é o número do homem. Quando o homem falha, Deus pode fazer um milagre no homem. Quando o homem erra, Deus pode fazer um milagre no homem. Quando o homem está sem perspectiva, Deus pode fazer do nada alguma coisa. Porque foi isso que ele fez. Ele usou os vasos, as talhas e usou a água que tinha. Ele usou o que tinha e transformou em um milagre. Deus, Ele quer usar o que você tem e transformar em um milagre. Daí você diz, a minha empresa, será que é uma talha dessas? Pode ser. Seu casamento também, sua vida espiritual também. E se você permitir, Ele pode transformar água em vinho. Ele pode mudar a sua realidade. Não importa o tanto que você se afundou no pecado, o tanto que você tem andado distante dele, se você permitir e fizer o que ele te manda, a sua vida pode ser transformada sim. O Senhor tem o poder de te perdoar, o Senhor tem o poder de te libertar dos teus pecados, o Senhor tem o poder de te dar uma nova vida, o Senhor tem o poder de te salvar. Ele tem o poder. Tudo o que você precisa fazer é seguir as instruções. Maria disse, façam tudo o que Ele vos disser. Faça tudo o que Jesus disser. E você verá o sobrenatural bem diante de você. Você verá o sobrenatural. Você verá o agir de Deus na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Eu vim aqui para liberar uma palavra profética sobre a tua vida. E a palavra profética que eu libero sobre você é que mesmo que você tenha chegado em um momento onde acabou alguma coisa na sua vida, talvez até um recurso tenha acabado, se você seguir as instruções de Jesus, se você ouvir a sua palavra, se você for guiada pela palavra de Jesus, nunca mais faltará nada na sua vida. É por isso que Jesus tem que estar presente. Porque quando Ele está presente numa vida, quando alguém o aceita como único e suficiente Senhor e Salvador, é ali que vai acontecer o sobrenatural. É ali que vai acontecer os milagres. É ali que vai haver a liberação de Deus sobre a vida daquela pessoa. Por isso, eu quero agora, nesse momento, orar por você, orar pela tua casa, orar pela tua família, para que Jesus opere um milagre. Ele opera milagres, Ele salva, Ele tem o poder de mudar o clima. O clima, quando acabou o vinho, era de tristeza, a festa vai acabar. Mas então, Jesus deu um jeito. Jesus vai dar um jeito para você não perder aquilo que Deus te deu. Jesus vai dar um jeito para restaurar a falha do homem,
Talvez tenha sido um erro de cálculo, talvez eles não foram prudentes o suficiente, ou talvez tenha vindo mais convidados do que eles haviam esperado. No entanto, não importa o problema, se Jesus está presente, Ele vai dar um jeito. E eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai dar um jeito na tua vida. Deus vai dar um jeito com aquilo que você tem. Deus vai dar um jeito. Deus vai restaurar isso em nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê nessa palavra? Você crê nessa instrução do Senhor para a sua vida, para a sua casa? Aleluia! Glória a Deus! Deus é fiel, Deus é bom em todo o tempo. Chame por Jesus agora, diga: Jesus, vem. Você que ainda não aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, chama Ele aí. Diga: Jesus, vem, entra na minha vida, entra na minha festa, entra na minha casa, entra na minha falha e me ajuda a reverter isso em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Hoje às 9h45 estarei ao vivo na Academia Quino Global. Nós estaremos encerrando o módulo e começaremos o módulo de treinamento profético na semana que vem. Hoje eu encerro um módulo e na semana que vem vou começar um módulo de treinamento profético para quem ama o profético. Nós vamos falar sobre o dom de profecia, vamos falar sobre a palavra profética, como discernir o que Deus está falando no teu coração. Vai ser tremendo esse novo módulo que nós vamos começar na semana que vem. Então, hoje, 9h45, nós vamos ter esse tempo de ensino dentro da Academia Quino Global. E se você não é nosso aluno, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no nosso site www.vinicius7.com.br. Hoje à noite também nós vamos ter a continuação do nosso evento para casais, depois da minha oração das 18 horas. E quem perdeu ontem, se você é aluno da academia, já está lá na academia, tá? A palavra que o pastor Josué Gonçalves trouxe está lá dentro da academia já. E hoje também você vai poder assistir ao vivo, mesmo que você não seja aluno da academia, mas quando acabar a transmissão, daí aquela pregação de hoje vai ir para dentro da Academia Quino Global, ok? Muito bem. Salmos 91, compartilhe essa oração, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero liberar uma palavra sobre uma pessoa chamada Naomi. Seja você quem for, que se chama Naomi, ou tem uma filha chamada Naomi, Deus te visita nesse momento, e o Senhor vai fazer um milagre na sua vida, na sua casa. Assim como Jesus fez um milagre nesse casamento, o Senhor vai fazer um milagre aí também na sua vida. E eu quero também liberar uma palavra agora geral para todos vocês. Da mesma maneira que Jesus fez um milagre nessa festa, e eram 6 talhas, ele mandou encher de água. Por mais que você tenha falhado em algo, Deus tem o poder de transformar essa falha em um milagre. Ele tem o poder de operar um milagre mesmo que você tenha falhado, mesmo que você tenha tomado uma decisão errada,
mesmo que você tenha comprado errado, mesmo que você tenha vendido errado, Deus pode fazer um milagre, porque nós pensamos às vezes que Deus não conserta coisas. Deus conserta sim. Ele tem o poder para consertar. Eu quero liberar essa palavra. Deus vai consertar. Se você colocar a fé em Jesus Cristo, chamar pela presença dEle, Ele vai consertar. Ele vai consertar aonde você falhou. Amém? E a terceira palavra que eu quero liberar hoje é sobre uma pessoa de sobrenome Magalhães, que está aí me ouvindo. O Senhor está alinhando coisas na sua vida. E sabe o que você vai ver? Quando terminar esse processo, você vai entrar em um outro nível de prosperidade, de avanço, de crescimento e principalmente de entrega para Deus, de uma conexão maior, porque isso já começou. Mas eu vejo lá na frente Deus mostrando, sabe, o que Ele vai fazer na sua vida e Ele vai te usar para servir muitas pessoas. Amém? Seja você quem for e que sente que essa palavra é de Deus para o teu coração. Nós vamos orar agora. Permita-me orar por você. Escreve aqui nos comentários a palavra justiça total. Escreve aí justiça total. Amém? Estamos firmes nesse propósito. Firmes. Eu sei que cada um de nós aqui precisa de justiça de Deus, de alguma forma ou de outra. Precisamos da justiça do Senhor na nossa vida. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, libera do teu poder agora sobre a vida de cada pessoa que está nessa oração junto comigo. Visita, Pai, este homem, visita essa mulher, visita essa casa e nós te pedimos agora, Jesus, que a tua presença nos revista. Nós queremos a tua presença na nossa vida, queremos o Senhor conosco, nos enche da tua presença, porque essa é a certeza, não só que o milagre vai acontecer, mas que o Senhor nunca vai nos desamparar. Por isso nós te pedimos, ó Deus, agora, manifesta a tua justiça em favor de cada um dos teus filhos que estão clamando dia e noite, para que o Senhor libere justiça na sua vida. Por isso eu oro para que tudo aquilo que está bloqueado, tudo aquilo que está travado, que haja uma liberação do céu sobre a vida dessa pessoa agora. Toque-a com teu poder, Senhor. Toque-a com a tua graça, Espírito Santo. E que todo laço de Satanás seja desfeito em nome de Jesus Cristo. E oramos, Pai, por essa pessoa, Senhor, que de alguma maneira acabou na vida dela algo e que ela não sabe como restaurar, ela não sabe mais como ter uma restauração, uma restituição na vida dela. Dá vitória para ela, Pai, e livra ela do laço de Satanás. Quebra as correntes espirituais agora e manifesta a tua glória. E eu oro por todo aquele que está doente, para que seja curado em nome de Jesus. Jesus Cristo dá saúde. Seja você quem for, eu quero declarar saúde sobre a tua vida. Jesus cura. Nossa fé está em Jesus. Cremos em Jesus e eu quero declarar cura total do alto da cabeça à planta dos pés. Eu digo a toda ferida, feche. Eu digo a toda alergia, renda-se. Eu digo a toda impossibilidade, em nome de Jesus, cesse. E que o milagre de Deus toque a tua vida. Pai, que no dia de hoje possamos experimentar portas abertas. Que no dia de hoje possamos viver o favor do Senhor na nossa vida. E declaramos que a presença de Jesus Cristo é tudo o que precisamos. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que teu dia hoje seja um dia de vitórias e de grandes testemunhos. Que Deus te abençoe até 9 da manhã. 9 da manhã eu vou estar aqui ao vivo com vocês e depois às 18 horas ao vivo também. Deus abençoe a todos. E com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos grandes respostas de Deus chegando. Como está escrito em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Deus, oramos por grandes respostas.
Oramos apresentando a Ti nossos pedidos de oração. Apresentamos a Ti, Senhor, as nossas dúvidas. Apresentamos a Ti decisões importantes que temos para tomar e Te pedimos, dá-nos resposta. Abre os céus de favor sobre nós e nos abençoe. Meu Deus, nós declaramos toda a nossa dependência do Senhor. Sem o Senhor não somos nada. Sim, Jesus, reconhecemos a nossa humanidade, reconhecemos a nossa limitação, sabemos e temos informações do aqui, do agora, mas somente o Senhor conhece o futuro, somente o Senhor conhece o amanhã, somente o Senhor conhece o que está por trás do coração do homem, por trás das portas, por trás das oportunidades, e não queremos errar, não queremos falhar, queremos Te agradar, e queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Espírito Santo do vivo Deus, guia os nossos passos, nos dirige em todas as coisas e nos livre da maldade, nos livre do homem mau, da obra do caçador, de todo espírito de inveja, de contrariedade, e declaramos por terra agora as existências espirituais. Declaramos por terra tudo aquilo que vem contra nós e oramos que por 7 caminhos bata em retirada. Nossa casa pertence a Ti, nossos filhos pertencem a Ti, nosso cônjuge pertence a Ti, a nossa vida, Jesus, pertence a Ti. Invocamos Teu santo nome, Jesus. Invocamos Teu santo nome e pedimos a cobertura do sangue precioso de Jesus sobre a nossa vida. Que no dia de hoje as portas certas se abram, as pessoas certas, as conexões certas, os lugares certos venham para o nosso caminho, no nome de Jesus Cristo. Doce e amado Espírito Santo, visita cada pessoa agora com Teu poder. Toque-os, Jesus, toque-os. Invocamos a presença do Espírito Santo aqui e pedimos, nos abençoe. Pedimos a bênção do Senhor sobre nossa vida. Sim, Senhor, que a Tua presença encha agora essa oração. Que a Tua presença encha essa oração. Que nossas vidas sejam tocadas pela glória de Deus. Toque-nos, doce e amado Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. E eu também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. No nome de Jesus, a nossa fé está em Jesus. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, naquele que cura, naquele que curou cegos, que levantou paralíticos, naquele que transformou a vida de homens e mulheres. Senhor, nós cremos no poder da salvação, no poder do Evangelho, e que agora todo tipo de corrente espiritual seja quebrada, todo tipo de jugo seja desfeito, toda ansiedade vai embora, toda depressão vai embora, toda dor na alma vai embora, todo sofrimento acabe no nome de Jesus. Sim, nossa esperança está nele, Jesus. Santo, santo, santo é o nome de Jesus Cristo. Colocamos toda a nossa esperança em Jesus. Nossa fé está sendo colocada em Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que pode. E oramos, Pai, mais uma vez, traga grandes respostas para nós. Dirige-nos e seremos guiados para a perfeita vontade de Deus. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Estamos ao vivo nesse começo de dia e hoje eu tenho uma palavra que vai te ajudar muito, principalmente se você tem decisões importantes para tomar na vida. Mas antes disso eu quero dar um testemunho. Sempre gosto de começar as orações da manhã com um testemunho para que o nome de Jesus seja glorificado. Gente, quem cura é Jesus, quem salva é Jesus, quem transforma é Jesus. Quem muda vidas é Jesus, que muda corações é Jesus. Então coloque a sua fé em Jesus. É por isso dos testemunhos, para que você coloque a sua fé nele. A Adriana escreveu assim: quero dar o meu testemunho, a sogra da prima do meu esposo foi curada de um câncer. Compartilhei o link das orações, ela acompanhou as transmissões e Deus a curou. Conheci o seu canal através do meu pastor,
colocou o link no grupo da igreja e desde então te acompanho dia após dia. Muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente. Deus te abençoe, Adriana. Olha só a importância de compartilhar. Também o pastor dela compartilhou no grupo da igreja. Que maravilha, que bênção. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus e declarar aí: Jesus cura? Diga assim comigo: Jesus cura. Declare aí com toda a sua fé: Jesus cura. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Ele cura, Ele opera milagres. Amém? Você crê nisso? Muito bem. Hoje eu quero falar um pouco sobre a sabedoria de fazer escolhas certas. A nossa vida é uma soma de decisões certas e erradas. Agora, se na vida você decidir mais certo do que errado, o resultado vai ser bom. Eu vejo pessoas perdendo tudo por más decisões. Tomou uma decisão que custou o casamento. Tomou uma decisão que custou o emprego dos sonhos. Tomou uma decisão que levou a empresa para a bancarrota. Tomou uma decisão que fez perder anos no vazio, no limbo, porque não consultou a Deus. Eu estou convicto e tenho vivido isso há muitos anos na minha vida. Primeiro, aprendi a ouvir a Deus para tomar as decisões certas, a consultar a Deus, a orar antes de tomar decisões. E isso começou a dar certo na minha vida. Quem me conhece e conhece a minha trajetória, conhece a minha vida, bem, só o meu testemunho de vida, eu nunca escrevi uma biografia, mas eu gostaria de um dia, daqui a alguns anos, quem sabe, escrever uma biografia. Porque a minha vida é um testemunho real do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que começa a decidir certo. E eu tomei decisões certas que me conduziram a viver coisas que, para mim, sabe, era um sonho, mas assim, muito distante. Tão distante da terra quanto a lua. Eu não imaginava, eu não tinha esses sonhos, sabe, de viver coisas maiores, porque a minha realidade era outra. E Deus fez tantas coisas na minha vida. Eu vivi o extraordinário de Deus, tenho vivido, na verdade, o extraordinário por decisões acertadas, guiadas por Deus. Várias e várias vezes o Senhor falou comigo, me mudou de rota, me mudou de direção e sempre eu vi o propósito do Senhor. E ao longo dos anos, aconselhando pessoas, bem, no meu último evento, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente da Itália, tinha gente do Paraguai, enfim, eu tive um evento em Roma esse ano e nós tínhamos mais de 20 representantes de países da volta, mais de 20 países representados no meu evento. As pessoas vêm para se aconselhar comigo, eu já atendi grandes autoridades, grandes empresários, pessoas que eu nunca comentei aqui com vocês, ajudei elas a tomarem decisões importantes. Porque eu compreendo hoje que nós precisamos tomar boas decisões. Nós fizemos um pequeno estudo sobre a situação econômica dos brasileiros e há muitas pessoas endividadas, há muitas pessoas que por tomarem decisões erradas e algumas até não foi decisões erradas, foi porque, sabe, não tinham conhecimento que existia uma rota melhor, acabaram se afundando em dívidas, em maus negócios, empresas que fecharam as portas por más decisões. Eu quero mostrar uma coisa para você. Em João 16:13, a Bíblia diz: quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade.
Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. O Espírito Santo, quando você aceita Cristo como teu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que a presença do Espírito Santo vem habitar em você. E o Espírito Santo é Deus. Ele foi enviado por Jesus. Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo e ele vos guiará em toda a verdade. Em toda a verdade. Ou seja, quando você está prestes a tomar uma decisão, quem sabe a verdade, quem sabe o que é vida, quem sabe o que de fato está por trás daquela decisão, se chama Espírito Santo. Ele tem todas as informações do céu. Você sabe que se uma pessoa quiser ficar rica hoje, seja no Brasil, seja no exterior, em qualquer lugar, existe uma coisa que, se ela tiver, ela pode enriquecer em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo. Aí você pergunta, qual coisa? Informação. Se alguém tem informação sobre algo, essa pessoa pode enriquecer. Se ela tem a informação de como algo é fabricado e ela replicar aquilo, ela vai ter sucesso. Se ela tiver a informação de como entrar no mercado financeiro e de como jogar no mercado financeiro, ela vai enriquecer. Por quê? Porque informações enriquecem. Agora imagina você ter acesso àquele que sabe todas as coisas, aquele que sabe todos os caminhos, aquele que vê por trás do coração do homem, aquele que sabe as ondas de crise, aquele que sabe as ondas do momento, as ondas da tecnologia e tantas outras coisas. O Espírito Santo sabe tudo isso. E se nós aprendermos a consultar a Deus para tomar as nossas decisões, para andarmos no caminho certo, nós vamos viver a vida plena, a vida tão sonhada. E digo mais, não só a vida sonhada, mas assim como Deus fez comigo e assim como Deus tem feito com milhares e milhares de pessoas, Deus pode fazer com você. Deus pode fazer com você, ou seja, Deus pode te surpreender, levando você, sabe, a um nível que você nunca imaginou, porque todo banco de dados do céu, todo banco de dados do céu está no Espírito Santo. Você já ouviu falar de data center? Você já ouviu falar que existem lugares que armazenam informações de empresas, informações de pessoas, dados que são sigilosos? Bem, como que funcionam esses lugares? Esses lugares armazenam informações, eles cuidam daquilo que é precioso. É como se fosse um cofre digital. Bem, o Espírito Santo, ele armazena todas as informações daqui dessa terra. Ele sabe todos os caminhos, ele sabe as portas, ele sabe as pessoas, ele sabe como você vai romper, ele sabe como você pode avançar, ele sabe quem você deve contatar, ele sabe se você deve entrar nessa parceria, ele sabe se você deve entrar como sócio nesse lugar, ele sabe todas as coisas. Aí você diz, não, eu tenho me dado bem nas minhas decisões, eu estou prosperando, eu estou crescendo. Bem, entenda uma coisa. Tem caminhos, a Bíblia diz, que parecem bem ao homem, mas que o final deles é caminho de morte. Nem sempre um caminho que para você parece favorável financeiramente, ele é um caminho bom. Porque tem caminhos que ao homem parece que é joia, porque está ganhando dinheiro, está trocando de carro, está comprando casa, está investindo em imóveis, está podendo ter uma liberdade financeira, mas está perdendo o casamento, está perdendo o filho, está perdendo a alegria de viver, está se afundando em dor, em sofrimento, em vícios. Por quê? Porque foi uma decisão acertada financeiramente, mas ela não é uma decisão 100% de Deus, porque está levando você ao caos emocional, está levando você ao caos no seu relacionamento. Agora, e se eu disser para você que o Espírito Santo sabe aonde tem
tudo isso que você precisa, ou seja, o pacote completo, o pacote full, o melhor de todos, porque há caminhos que são muito similares, há decisões que você está prestes a tomar, sabe que os dois lados da moeda são interessantes, mas somente o Espírito Santo sabe o lado certo para você. Há pessoas que, sabe, eles procuram viver uma vida plena, mas eles se esquecem que a vida plena está escondida em Cristo, na sabedoria divina, no Espírito de revelação. Então eu quero que você entenda, devemos permitir que a paz de Deus seja o árbitro em nossas vidas. Você faz negócios sem paz, você toma decisões sem paz, você escolhe caminhos sem paz, você entra em situações que não era para você entrar sem paz, e você acaba negando muitas vezes a direção do Espírito Santo que está lhe guiando. A paz de espírito é eu posso dizer, das sinalizações do céu, se você deve prosseguir com aquilo ou não. Eu já estava, sabe, a ponto de fechar contratos de parceria, fechar contratos de negócio, e na hora de sair de casa, o Espírito Santo me alertar, eu perder a paz, eu perder a alegria. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo que habita na nossa vida, quando você aprende a ouvi-lo, quando você aprende a discernir a voz de Deus, você nunca mais caminha do mesmo jeito, porque você sabe que o Espírito Santo, ele vai sempre lhe pegar pela mão e ele vai lhe ajudar a atravessar a rua de maneira segura, sem você se preocupar. Sabe, a fé é algo muito poderoso, mas até a fé sem a direção de Deus, ela se torna perigosa. Você pode ser uma pessoa, sabe, incansável na busca, na resiliência. Você pode ser o tipo de pessoa que combate mesmo. Quebra uma vez, levanta, constrói de novo, e quebra uma segunda vez, levanta e constrói de novo, e quebra de novo, e levanta e constrói de novo, e depois você constrói, sabe, uma história de sucesso, e pode parecer tudo muito bonito, e eu celebro você porque você é uma pessoa resiliente e glória a Deus pela sua vida, estou feliz por você. Agora vamos considerar uma coisa, e se você não precisasse quebrar nenhuma vez? Aí você diz assim, não, mas daí eu não aprenderia. Precisa quebrar para aprender, precisa sofrer para aprender, precisa sentir dor para aprender. Algumas coisas, sim, eu acredito que a pessoa precisa sentir dor para aprender. Mas se eu disser para você que você não precisa mais viver sentindo dor, você não precisa mais viver sentindo sofrimento. O que nos separa de uma decisão que pode mudar as nossas vidas para uma péssima decisão, para uma decisão de derrota, é uma direção. E o Espírito Santo tem a direção para as nossas vidas. Eu vim aqui, talvez eu não conheça muitos de vocês, mas quem me conhece sabe, eu tenho ensinado isso por anos. Eu tenho ensinado as pessoas a ouvir a Deus. E eu gostaria muito que você escrevesse aqui nos comentários, diga sim, escreva aí, usa teus dedos para teclar isso. Escreve aí, porque isso tem que ficar marcado, não só aqui na live, mas tem que ficar marcado na sua vida. O Espírito Santo, ele tem o caminho certo para todas as suas decisões. Eu não estou falando, sabe, para meia dúzia delas. Eu estou falando para todas as decisões. Eu quero falar para você que talvez tenham te enganado ao dizer que Deus está distante. Talvez até hoje você diga assim, não, Deus não me responde. Não é que Deus não te responde, é que você não está ouvindo o que Deus está falando. E eu quero ensinar você. Eu quero ensinar você a ouvir o Espírito Santo. Amém? Você quer aprender a ouvir o Espírito Santo? Você quer aprender a ser guiado por Deus? Glória a Deus. Então, renda-se à palavra, renda-se à oração e procure andar mais perto do Espírito Santo e você ouvirá.
Agora, se você quiser se aproximar de nós e quiser estar nesse ambiente onde você vai aprender a ouvir a voz de Deus, em janeiro agora de 2026, nós teremos uma escola que se chama Escola de Profetas, mas ela é aberta a todos, não é para profetas só, não é o nome só, Escola de Profetas. É uma escola de 2 dias, onde eu ensino as pessoas a ouvir a voz de Deus. Eu vou receber preletor de Bogotá, da Colômbia, vou receber preletor também aqui do Brasil. As pessoas vêm de todo mundo para que eu ajude elas a entender o que Deus está falando com elas. Então eu quero lhe ajudar. E se você quiser participar, lá no meu site, nós temos algumas vagas ainda da Escola de Profetas que teremos em janeiro. E você é nosso convidado. Se você está sentindo que isso é para você e você quer começar o ano tomando decisões certas, então eu convido você a participar dessa escola, certo? Está lá no meu site o link. E um detalhe, pode acabar as vagas até hoje, o final da tarde, tá? Pode acabar até o final da tarde hoje. Eu já tive escolas que eu fechei numa manhã, já tive escolas que eu fechei em 2 horas. Então, se Deus tocar no teu coração de estar conosco, se essa palavra está falando com você e você diz assim: eu cansei de tomar decisões erradas. E mesmo que você esteja morando em outro país, você sabia que todo domingo pessoas vêm de outro país para ficarem 5 minutos só ouvindo um conselho, eu ajudando elas a entender o que Deus está falando com elas. Porque, sabe, eu sei que esse é um caminho e você tem que aprender esse caminho. Por isso eu convido você a participar, amém? Inclusive o meu site está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius07.com.br. Vem para essa escola, tá? Você vai ver como vai valer a pena. E também hoje, às 9h45, nós vamos ter a mesa de conselhos dentro da academia aqui no Global. E você que é meu aluno na academia, não esqueça, tá? 9h45 eu entro ao vivo para ajudar você a encontrar o caminho. Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro, eu quero pedir para cada pessoa que está aqui a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas. Eu quero pedir para você compartilhar com 10 pessoas, amém? Manda aí para 10 pessoas essa oração. Porque as pessoas precisam aprender, que Deus tem um caminho certo para elas. Elas precisam saber que o Espírito Santo tem toda a informação. O Espírito Santo tem toda a informação. Se eu fosse você, eu buscaria o Espírito Santo a partir do dia de hoje. Amém? Ele tem toda a informação. Eu gostaria de ficar aqui por horas contando tudo o que aconteceu na minha vida para você. Amém? Sabe, tem pessoas que eles simulam resultados aí na internet. Mas eu não simulo. Quem me conhece sabe o que Deus fez na minha vida. Eu sou autor de mais de 20 livros. São mais de 20 milhões de pessoas nas minhas redes sociais. Tive programa de TV por quase 3 anos na Band, na Rede TV. Estive com grandes líderes, inclusive líderes mundiais. Deus tem feito coisas tremendas na minha vida. E eu nunca imaginei que iria viver tudo o que eu vivi, ouvindo o Espírito Santo. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei,
Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nesse domingo, minha esposa e eu estaremos ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul. A partir de hoje, a minha esposa estará assumindo uma igreja em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu vou dar todo o apoio para ela. Ela é uma excelente pastora e tanto eu quanto ela seremos voluntários na igreja. Não queremos salário da igreja, queremos só ajudar. Amém? Eu vou dar o apoio que ela precisa. E se você quiser participar, domingo às 9 da manhã, teremos um grande culto aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na Rua Carlos Ur. O número, se você me perguntar, eu esqueci de novo, mas eu vou gravar o número aqui da igreja para poder falar para vocês do número, mas eu estou sempre esquecendo, tá? Mas é na Rua Carlos Ur, perto da Honda, enfim, você vai encontrar domingo às 9 da manhã, ok? Muito bem, deixa eu orar por você. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, diga assim: Espírito Santo, eu quero te conhecer. Amém? Ainda que você, sabe, eu gostaria muito que você viesse à Escola de Profetas, que será em São Paulo, dia 9 e 10 de janeiro. Mas se você não vir, pelo menos grave isso. Conhecer o Espírito Santo tem que ser a meta da sua vida. Amém? Tem que ser a meta da sua vida. Ele vai lhe guiar a toda a verdade. Vamos orar? Doce e amado Deus, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração junto comigo agora. E eu sei, Pai, que há pessoas que estão muito perdidas e que precisam de uma direção. Há pessoas, Pai, que entraram em problemas graves por uma decisão errada, estão vivendo 1000 dias de dor. Por isso, Pai, eu oro agora para que essa pessoa veja a oportunidade de Deus de mudar de situação, que ela busque o Espírito Santo. Espírito Santo, nós te amamos e sabemos que o Senhor tem toda a direção para as nossas vidas. Livra-nos do mal, livra-nos do laço do inimigo, livra-nos daquilo que é contrariedade, livra-nos daquilo que é mal, livra-nos daquilo que é para perda. E oramos em nome de Jesus Cristo, para que a mão do Senhor seja sobre a tua vida, que caia por terra todos os atrapalhos, que caia por terra agora todo medo, toda insegurança, no nome de Jesus Cristo. Oramos também para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Nós colocamos a fé em Jesus Cristo e cremos: Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo salva, e oramos para que a luz de Deus desfaça as trevas, desfaça agora as correntes malignas, tudo aquilo que é mal seja quebrado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que o Senhor dê alívio aos cansados, pessoas que estão sobrecarregadas, pessoas que estão sentindo uma opressão, que a paz de Deus entre agora na vida delas, a paz de Deus ministre no interior delas, que cada fibra do seu ser sinta a presença de Deus agora, sinta o toque do Espírito Santo, que o toque do Espírito Santo venha sobre ti, no nome de Jesus, seja tocado pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo. Ser livre, ser abençoado, e que o nosso dia seja um dia de milagres, seja um dia marcado pelas maravilhas do Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Compartilha com 10 pessoas agora. Seja usado por Deus, assim como você foi abençoado, abençoe. Que Deus te abençoe.